Então, boa noite, meus queridos irmãos. Rogamos que Jesus, que está sempre no meio de nós, nos abençoe e que a sua mensagem que nós semanalmente aqui vamos trazendo em pequenas reflexões para todos nós, possa tocar o nosso espírito e abrir o nosso entendimento para todo o ensinamento que Ele nos deixou para a evolução do nosso espírito. Eu dou início ao estudo que este mês vai ser dedicado às parábolas de Jesus. E como era a mensagem do Cristo, uma mensagem nova, falando de Deus, Jesus reportava-se a todas as situações que o rodeavam e que rodeavam o dia a dia de todas as pessoas naquela época e contava pequenas histórias para poder trazer a sua mensagem. E mesmo assim, ela não foi de todo entendida, porque Jesus, quando veio ao mundo, veio falar uma mensagem dirigida ao espírito imortal e não aos homens do mundo. E ele veio numa época em que o povo judeu estava sob o jugo dos romanos e estava anunciado de há muito que haveria de vir um Messias que libertaria o povo desse jugo de violência e opressão. Acontece que Jesus veio ao mundo e trouxe muitas mensagens, sobretudo sobre a bondade e o amor de Deus. Ele falou-nos em parábolas para que nós atribuíssemos as situações da nossa vida e as reportássemos para aquilo que é o nosso mundo íntimo e o que Deus pede para todos nós. Mas as pessoas não o entendiam. De tal forma que quando Jesus se reunia com a multidão e falava, juntavam-se naquela época muitos fariseus, muitos entendidos sobre a lei. E naquele instante, quando Jesus começou a apresentar as mensagens das parábolas e falando do reino de Deus, ele iniciou um conjunto de 6 parábolas. A primeira foi a do semeador, a segunda foi esta, e esta é a mais pequena das parábolas. Mas todas elas, no conjunto dessas 6, elas vão transmitindo o trajeto da nossa evolução, o trajeto da evolução do espírito. E era isso que Jesus queria trazer fervorosamente, mas não só mostrando para todos nós que ele se dirigia a cada um de nós individualmente, mas também mostrando que o reino de Deus, como era anunciado, ele iria crescer pelo mundo. Jesus falava com propriedade. É considerado até hoje o maior psicoterapeuta, inigualável ainda, porque tudo aquilo que ele nos apresentou como código de ensinamento e mudança à nossa transformação, os psicólogos de hoje não têm nos seus cardápios. Ele olhava para cada um de nós, porque nós já lá estivemos também. E quando nós o questionávamos, ele apresentava uma outra questão, para nos ajudar a todos nós a refletirmos, porque só quando nós questionamos, nós conseguimos pensar, refletir, e era essa a terapia de Jesus. Ele ensinava com doçura,
quando a oportunidade do momento lhe permitia. Ensinava com firmeza de caráter moral que tinha e fazia muitos silêncios quando as palavras não eram necessárias para o momento. E esses são chaves de ouro que nós ainda não sabemos aplicar nos nossos dia-a-dia. Todos nós. Quando Jesus apresentou essas parábolas, ele sentia que os seus discípulos questionavam como é que nós estamos seguindo um carpinteiro. Um carpinteiro que vai falando de Deus e do reino de Deus. E deixamos o nosso trabalho, as nossas tarefas da pesca, da agricultura, de tudo. O nosso ganha-pão para seguirmos este homem carpinteiro que nos fala do reino de Deus e que nós não vimos ele transformar nada. Porque os ensinamentos de Jesus iam àquele tempo contra a mão. E durante muito e muito tempo, eles ainda vão estar no mundo contramão, como nós costumamos dizer. E Jesus, percebendo essa ânsia dos seus apóstolos, ele começou então a falar por parábolas. Mas ele foi aquele que na terra exaltou o amor de Deus por todos nós. Falou de Deus como só a Bíblia e só poucos também adentravam o estudo da Bíblia para entenderem Deus, porque ele era apresentado como alguém que punia os corações, as pessoas. E Jesus não. Falou de Deus no seu amor infinito, na sua bondade e na sua justiça. E nós temos nessa trajetória que vimos fazendo de há muito, ligados todos nós a Deus, de alguma forma. Não temos mudado de religião. Não temos mudado a nossa igreja, por assim dizer. Temos sim aprendido e refletido sobre a mensagem de Deus, sobretudo a partir de Jesus, para compreendermos o Deus que vai falando dentro do nosso coração de uma forma diferente. Então não estávamos equivocados ontem, estávamos aprendendo todos nós a perceber e a entender o divino. E quando Jesus apareceu, ele falou-nos e anunciou-nos o Consolador, que é esta bendita doutrina que nós abraçamos, que nos ajuda a não ficarmos presos em crenças, mas que nos ajuda a refletir, a pensar. E na doutrina, esta é a parábola que nós vamos desmembrar. E na doutrina nós lembramos que Kardec colocou aos espíritos superiores, sendo ele também um espírito superior, na questão 115, uma questão importante do Livro dos Espíritos, que nos diz que todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção. Tudo e todos provimos do átomo. Mas Deus deu-nos uma missão a todos nós, para que nós pudéssemos, todos, ir aprendendo e ir evoluindo. E falou ainda Kardec, na questão 614, o que se deve entender por lei natural. É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E daí nós vamos entendendo, porque o Consolador prometido nos faz hoje entender a mensagem de Jesus que outrora, apresentada por parábolas, apresentada nas circunstâncias da vida, não era entendida de todo. Mas a doutrina ajuda-nos a perceber
o que ele nos queria ensinar. E Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, por que é que nós não temos encontrado a felicidade nos nossos caminhos? Porque apesar de virmos a seguir de há muitos milénios a trajetória ligados de alguma forma a Deus, não percebemos a mensagem de Deus ainda. Na questão 619 ele diz: Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E os espíritos responderam que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por isso nós encontramos o Evangelho que diz: busca e acharás. Compreendem quem? As pessoas de bem, os homens de bem. E os que desejam pesquisar, os que desejam verdadeiramente conhecer. Esses sim vão compreender. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, de todos os tempos, Deus manifesta-se ao homem sobre a terra e não vai deixar de o fazer, para que nós possamos encontrar o Deus que habita dentro de nós e compreendermos a sua mensagem para as nossas vidas. Pergunta então Kardec onde está a lei de Deus. E eles respondem: na consciência. E a questão seguinte, a 621A, diz: então, desde que o homem traz a lei de Deus na sua consciência, por que é que ele precisa que ela seja revelada? Porque ao longo de todos os tempos, o homem vem esquecendo. Nós adotamos a lei de Deus às nossas conveniências sempre. E estamos muitas vezes ligados a Deus, mas ligamos o nosso piloto automático, como ainda hoje o fazemos. Vimos, vamos à igreja, fomos ontem, vimos hoje ao culto, saímos lá para fora e a transformação é lenta, muito lenta. Mas é assim o processo de todos nós. E ainda esta questão 625. Então, quem nos pode servir de modelo e guia? É Jesus. É Jesus que nos falou ontem, nas parábolas que vamos agora apresentar ao longo do mês e em tudo aquilo que nós trazemos aqui como a sua mensagem, que vai sendo descodificada através do livro dos Espíritos, do Evangelho, das obras póstumas, enfim, de toda a codificação espírita e a outra que cresce e amplia tudo aquilo que foi dito a Kardec. Então Jesus anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós precisamos de querer fazer esse caminho com Ele. Nós precisamos de pensar e procurar na mensagem que Ele nos traz, a que é que essa mensagem se aplica à nossa vida de hoje. Porque senão não faz sentido tudo o que Jesus nos trouxe. E ele diz assim: outra parábola lhes propôs, porque ele também apresentou outra anterior. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescida é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Esta é a mais pequenina das mensagens e das parábolas que Jesus nos trouxe. E ela era dirigida a todos para aquietar o coração. Quando Jesus apresenta esta parábola, nós podemos ver 3 fases distintas: a semente que desabrocha, cresce e se torna hortaliça, e depois de ser hortaliça se torna uma árvore frondosa. Então Jesus fala-nos o reino dos céus. Eu trouxe-vos aqui uma mensagem de Caibar Schutel no livro Ensinos, Parábolas e Ensinos de Jesus, que também tem o estudo e a análise desta parábola. E sobre o reino dos céus, Caibar traz esta
mensagem que parece um poema. Consideremos aqui o reino dos céus como tudo o que está acima e abaixo, à direita e à esquerda de nós. Todo esse espaço imenso, infinito, incomensurável, onde se balançam os astros e fulgem as estrelas. Todo esse éter que nos parece vazio, mas que na verdade encerra multidões de seres e de mundos, onde se ostentam maravilhas da arte e da ciência de Deus. Para quem o vê da terra com os olhos da carne, parece o seu conhecimento insignificante, como é o da semente de mostarda. Jesus apresentou a parábola falando do reino dos céus. E ele deu esse testemunho, como sendo ele o semeador. E quando foi procurar os seus discípulos, ele estava expandindo o reino dos céus. Ele começou em Pedro e foi buscar galileus, pescadores, homens simples para o seu rebanho, para os instruir e eles levarem a sua mensagem ao mundo e alargar assim o reino de Deus. Como Deus conta com cada um de nós para fazermos parte desse reino sempre a crescer. E Ele falou para nós na nossa trajetória de espíritos imortais, como se nós precisássemos também nós de passar por estas 3 fases para alcançarmos aquilo que Jesus anunciou: vós sois deuses, deixai que brilhe a vossa luz. Haveremos de chegar à angelitude, haveremos sim. E Jesus apresentou esta parábola que estava no meio do campo, com as mostardeiras ali, os pássaros a voarem e a fazerem ninhos sobre elas, precisamente para nos trazer esses 2 contrastes, mas para cientificar e acalmar os corações dos seus apóstolos que o seguiam, que não confiavam nele. Que assim como o grão de mostarda cresce, torna-se hortaliça e se faz uma árvore frondosa, gigantesca, assim crescerá o reino dos céus e assim cresceremos nós todos para entendermos Deus. E os corações aquietaram-se. Os corações, mesmo sem entenderem Jesus, acomodaram-se. Porque naquele tempo o Messias que era esperado era bélico. Era um Messias que viesse com armas poderosas para destruir o exército romano, que também era poderoso. E vinha aquele carpinteiro que nasceu em Nazaré, onde não é, que era uma localidade que nem era significante, que estava junto de homens galileus que também não tinham prestígio nenhum naquela sociedade daquele tempo. Como é que um homem carpinteiro nazareno no meio daquela gente poderia estar a falar do reino de Deus? Poderia falar com esta propriedade de que uma coisinha tão pequenina e insignificante iria crescer no mundo inteiro e abrigar todos os povos. E por isso ele lhe apresentou estes contrastes. E Jesus falava, como eu disse no início, e andava contramão, porque ele anunciava que aquele que quisesse ser o maior fosse o mais pequeno. Ele dizia que aquele que o quisesse igualar e seguir, tinha que abandonar tudo e segui-lo. Algo que não era compreendido naquele tempo e ainda não é hoje. E por isso nós temos o grão de mostarda. Eu em todas as citações pus uma citação de Paulo.
o grão de mostarda, a hortaliça e a árvore frondosa. Porque Paulo foi aquele apóstolo que nos pode servir de exemplo para nós nunca nos amesquinharmos. Não nos lembramos do que fizemos ontem, mas lembramos-nos por certo de tudo o que fizemos hoje, no que está para trás. E sabemos todos nós que erramos, fizemos coisas erradas. Como ainda fazemos, mas faz parte do nosso aprendizado. É como eu disse no início, não está errado o que nós aprendemos ontem. É como nós quando vamos para a escola primária. Aprendemos a somar. Hoje, se os nossos filhos vão para a escola primária, os nossos netos aprendem a somar de um jeito diferente. Está errado o que nós aprendemos? Não. É de outro jeito. Então isto também nos mostra, tudo na vida nos mostra que há um ajuste e um aperfeiçoamento daquilo que era o entendimento de hoje, do que é o de ontem e o que é o de hoje. Por isso também quando Paulo, o doutor da lei, que matou inúmeros cristãos, chacinou pessoas, crianças, mulheres, perseguiu inúmeros cristãos e só quando foi abordado por o Cristo se transformou. Paulo viveu muito a mensagem de Jesus. E ele, quando chegava a determinadas igrejas que ele já próprio tinha instituído, algumas as criaturas eram muito incipientes no conhecimento de Deus e espiritual. E Paulo disse, tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Pressuposto é que nós vivamos neste mundo, mas que não sejamos pessoas do mundo. Pressuposto é que nós entendamos que o Cristo nos pede uma transformação. Quando Ele nos fala no grão de mostarda e se dirige para nós, é para muitos de nós o momento em que nós chegamos aqui pela primeira vez e ouvimos a mensagem de Jesus. Quantos de nós estiveram antes de adentrar esta casa sem estarem ligados a Deus e à mensagem de Jesus, mais propriamente? E adentram esta casa e ouvem as suas mensagens e algo lhes começa a fazer sentido. E algo começa dentro deles a dizer assim, eu fazia isto até aqui, agora tenho que fazer deste jeito. Trazemos todos nós medos e traumas, trazemos todos nós situações que nos custa imenso nas relações uns com os outros, por exemplo, dar o primeiro passo, que nos custa quebrar orgulho ou quebrar egoísmo, porque estamos na fase do grão de mostarda. O grão de mostarda vai para dentro da terra, sabemos que ele vai crescer, sabemos sim, acontece assim connosco também. Mas ele, e assim como nós, temos que dizer assim, renunciar ao que nós fizemos para seguir Jesus, para aceitar as suas propostas, que é de sacrifício, que é de renúncia, porque transformar custa. Não custa nós chegarmos aqui e dizermos assim, eu sou uma expert para falar do perispírito. Eu posso dizer-vos tudo sobre o perispírito, mas eu adentro aquela porta e eu ainda não sou capaz de dar um abraço aos meus companheiros. Acham que o que Deus quer é que saibamos tudo sobre o perispírito? Ou que nos lembremos que Jesus nos anunciou amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Então, o objetivo da doutrina que nos fala de Jesus é que nós aprendamos a relacionar-nos no amor e na fraternidade uns com os outros e que os outros façam igual connosco. Por isso nós aqui estamos no grão de mostarda. Muitos de nós,
há muitos séculos a ir à igreja, a ir aos cultos, seja onde for, a aprender e a ler, a adquirir o conhecimento e a dizer assim, isto já não posso fazer, aquilo não posso fazer, aquilo tenho que retirar, e não saímos disso. Não saímos do grão de mostarda, porque a transformação que é exigida por Jesus, porque se Ele nos disse que nós somos o grão de mostarda, que vamos ficar hortaliça e que vamos chegar à árvore frondosa, isso exige de nós trabalho. Mudança constante. Eu lembro a história de um senhor que no outro dia falava que a filha dele, adolescente, foi para a escola e tinha um teste de matemática. Quando chegou a casa disse ao pai, tenho duas coisas para te dizer, pai, uma muito má e a outra muito boa. Então o que é, filha? Diz-me lá. Olha, papá, tive o teste de matemática, correu tão mal, tu não imaginas, eu não fiz nada, não conseguia nem raciocinar, não fiz nada no teste de matemática. Ó filha, pronto, no próximo vais estudar mais, no próximo a coisa vai correr melhor. Então e a segunda coisa muito boa? A professora saiu da escola, foi assaltada, o ladrão levou tudo do carro dela, a pasta, os exames, tudo. Então isso é uma coisa boa, filha? Claro, papá! É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Não precisamos de... Ela não sabe quanto é que nós tiramos. Então nós estamos aqui com o grão de mostarda. Ainda não queremos assumir a responsabilidade de nada. E nós já não somos mais os adolescentes. Paulo lembrava num dos seus ditos, enquanto criança vestia roupa de criança, hoje já não posso mais fazê-lo. Nós temos que abraçar o reino de Deus que está dentro de nós, fazê-lo desabrochar, mas temos que trabalhar para isso. A nós já não nos convém mais dizer assim, meu Deus, eu sei que tenho que ser tolerante em minha casa, tenho que ser mais compreensiva, tenho que ajudar os meus companheiros de trabalho porque eu até tenho mais experiência que eles e estão agora lá umas criaturas novas. Mas nós às vezes não nos dispomos a essa solidariedade, não nos dispomos a essa transformação. E isso é exigido por Jesus. Nós temos que fazer esse percurso. Daí nós termos que chegar à hortaliça e não podemos ficar qual a criança ainda a fugir das situações. Quantos de nós, quando acontece algo semelhante na nossa vida, um facto qualquer, nós dizemos assim, pá, olha, ainda bem que correu mal, mas olha, ainda bem que estou safa. Quando devíamos dizer assim, deixa-me ir ver o que é que isto que correu tão mal, o porquê. Refletir. Porquê que correu mal? Se nós sabemos que os problemas e as alegrias chegam à nossa vida como uma mensagem de Deus para as nossas tarefas de hoje nesta reencarnação, por que não tentar perceber o porquê das coisas acontecerem deste ou daquele jeito na nossa vida? Essa é a proposta de Jesus quando nos apresenta o grão de mostarda. E Paulo também nos diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Porque nós precisamos ser hortaliça. E quem é a hortaliça? É aquele que já vai começando a fazer qualquer coisa. Que diz assim, Jesus diz para eu fazer silêncio quando eu ainda não souber dizer algo que não vá magoar, que não vá ferir o meu companheiro. Até eu vou fazer silêncio. Custa muito, mas tenho que arranjar uma estratégia para fazer o silêncio. Quando é pedido algo que nos impeça de ir passear, dar a nossa caminhada, porque o nosso irmão nos ligou e está doente e a precisar de nós, ou o nosso vizinho que nos vem fazer um favor, e quantos de nós ainda não somos capazes, não estamos em altura de renunciar, ir fazer a caminhada que fazemos todos os dias, para naquela hora ir dar aquele auxílio. Mas
quando nós vamos percebendo que este crescimento que nos é imposto, entre aspas, por Jesus, porque Ele disse que nós haveríamos de ser deuses, nós temos que começar a fazê-lo. Então a hortaliça é aquele que já faz esse pequenino gesto. É aquele que já se propõe, depois de vir 10 anos a esta casa, a dizer assim: eu não me importo de fazer uma tarefa aqui dentro de casa. E mesmo que o sol esteja radioso, que esteja um pôr do sol fabuloso hoje na praia, a gente diz: hoje é dia de ir ao centro, eu vou cumprir a minha tarefa. É a hortaliça. Começa a ter um vislumbre, porque vai estudando, vai aprendendo, vai ouvindo e começa a querer participar. Começa a querer fazer a sua própria transformação. É a mensagem do grão que cresce e se torna hortaliça. E Emmanuel, numa mensagem do Pão Nosso, pegou nesta mensagem e diz-nos, esse é maior a mensagem, esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Quais são as faculdades superiores? As do espírito. Porque as da carne nós estamos atentos, não custa nada. É muita caminhada feita a viver nas situações do mundo. Portanto, as superiores nós temos dificuldade em estar aqui concentrados, em estar aqui ligados à mensagem de Deus. Eu lembro-me, uma vez o Kiko, o Francisco Neto, que já esteve aqui muitas vezes, dizer que na zona dele há muitos gatos. E quando eles estão a fazer a palestra, os gatos entram e saem normalmente. E então ele diz para que nós tomemos consciência como nós ainda estamos aqui dentro, com a dificuldade que temos todos nós de estarmos atentos e tentarmos refletir na mensagem de Deus. Ele diz assim: passa um gatinho, lá vai o gatinho, passa por aqui, rabinho no ar, toda a gente olha, desde que o gato entra na janela até o gato sair para o outro lado da porta. O palestrante está a falar, mas toda a gente olha para o gatinho. Passado um bocado entra mais outro gatinho. E ele diz assim: se entrarem 3 gatos, esqueçam que o pessoal deixou de saber quem estava a fazer a palestra, qual era o assunto da palestra, porque toda a gente está a tomar conta do gatinho. E isto dizendo-nos o quê? Da dificuldade que todos nós temos de querermos ainda aderir à mensagem do Cristo, de querermos estar participantes da mensagem do Cristo. É difícil. Então, diz assim Emmanuel: os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes, porque nós aqui estamos vislumbrados. Pois é. Mas chegamos daqui por lá para fora, já foi. Apagou-se tudo. Por isso é que é lento o nosso progresso. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere. Aí é que é triste. Porque nós não temos que ser aqueles que sabemos muito. Temos que ser aqueles que fazemos muito. Porque se só soubermos e o nosso coração não participar em nada para essa transformação, para esse abraço que precisamos dar, para esse calar, silenciar a nossa boca para que o outro fale, o coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A mente até analisa, porque a gente fica deslumbrados com isto tudo, a mente processa, mas a mensagem ainda não tem condição de chegar ao nosso coração. A criatura necessita indagar a si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina à sua própria vida. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o seu próprio destino, não é? Nós temos que
começar a agarrar a nossa, para não dizermos mais. Eu não fiz isto, Senhor, na minha vida porque tinha um marido que não me deixava ir à casa espírita, que não me deixava estudar. Tinha filhos que também me impediam de todas as maneiras. E eles vão dizer assim, mas Deus toma conta de nós todos, amorosamente. Os bons espíritos e o anjo da guarda toma conta de todos. Então, quando nós saímos das nossas casas, Senhor, abençoa a minha família. Senhor, protege o meu lar, enquanto eu vou ouvir a Tua palavra, fortalecer-me nela, revigorar-me com ela, para poder levar um pouco da Tua luz em meu coração para todos os que ficaram dentro de casa, na minha vida. Porque muitos podem demorar muito tempo e não ser nesta existência que eles vão seguir os nossos passos. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidos, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Este é um processo normal. E Kardec diz assim na questão 800, quando nas leis morais nos fala sobre a lei do progresso. As mudanças não acontecem, não ocorrem por um encanto. As ideias se modificam pouco a pouco em todos nós. Por isso aquilo que aprendemos ontem não estava errado, era um jeito diferente. E são necessárias gerações para que se modifiquem os velhos hábitos. A transformação só poderá operar-se com o tempo, gradualmente, pouco a pouco e de modo progressivo. Por isso, estamos na trajetória? Estamos sim, todos. Então, para Deus, quem é que conta mais? A árvore? Aquele que já é hortaliça? Ou aquele que é grão? O que é que vocês acham? Conta para Deus todos. Porque nós nascemos pequeninos, simples e ignorantes. E seja qual for o papel que desempenhemos na vida, para Deus, todos, sem exceção, somos criação querida. Somos os seus amores. Somos aqueles em quem Ele aposta tudo, tudo, para nos tornarmos felizes, sábios, mas vai-nos ajudando neste progresso constante, trazendo-nos mensagens, trazendo-nos espíritos elevados, trazendo-nos infinitas oportunidades para nós nos irmos aproximando cada vez mais da sua mensagem, do entendimento da mensagem de Jesus para as nossas vidas, porque Ele é, sem dúvida, aquele mestre que nós precisamos seguir. Então nós temos Jesus a anunciar também o grão de mostarda na fé. A fé de hoje é uma fé como aquela que nós abraçávamos há 1000 anos atrás? Nem há 100, se calhar, quando íamos à igreja e dizíamos, então, mas e o que é que ele falou? Ai, não sei, não percebi nada, mas estive lá, estive na casa de Deus. Então, mas porquê é que tu tens que fazer isto deste jeito? Tens que ir tomar a hóstia, ou tens que, ao domingo, fazer, não sei, a minha avó ensinou-me assim, a minha mãe, eu também faço assim. A tal fé de crença. Mas com a doutrina, a fé não é crença. A fé é aprendizado, é vivência. É vivência porque nós pegamos na mensagem de Jesus e compreendemos porque é que uns são ricos, outros são pobres. Porque é que uns têm dificuldades e outros não têm? Porque é que uns não casam de todo e outros casam 10 vezes? Porque é que uns têm imensos acidentes e outros passam na vida? Temos a lei da reencarnação. Temos a lei de causa e efeito. Temos a doutrina a trazermos um manancial de informação que nos ajuda a pensar porque é que eu luto tanto hoje e não consigo tirar aquele curso que era de minha paixão. Não está destinado a isso, amiga. Procura. O que é que Deus está falando dentro do teu coração para tu encontrares o teu caminho?
Porque nós distanciamos-nos da real vontade de Deus. Tanto assim que ouvimos muitas vezes dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que está nos Salmos. Meus amigos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E por acaso nós estamos habilitados a ouvir Deus, a mensagem de Deus para nós, a renunciarmos ao que nós queremos, para deixar os prestígios do dinheiro, os prestígios dos cargos, os prestígios de tudo na vida e abraçarmos concomitantemente a vida do mundo e a do Cristo? Não. Por acaso somos aquela ovelha que atendemos a mensagem de Deus que fala-nos como? Que eu trouxe no início. Na consciência. Por isso eu trouxe estas mensagens da doutrina espírita, porque é na consciência que algo, até ensinamos às crianças, está lá no livrinho, o que é Deus. Na consciência, empurrei um menino, está lá esta pequenina história, empurrei um menino. E nós temos que passar isso aos nossos filhos, aos nossos netos. E agora a avó, estou tão chateado por ter empurrado o menino. Então, e o que é que tu achas que deves fazer? Tenho que lhe pedir desculpa. Então, e como é que tu sabes que tem? Porque quando eu empurrei o menino, estava aqui alguma coisa a dizer-me que eu não devia ter feito isso, que era o meu melhor amigo. E que não fosse, que fosse outro qualquer. Então é a consciência. E quantas vezes nós que já estamos aprendendo, querendo sair do grão para ser a hortaliça, ouvimos essa consciência: não, amiga, não faças isso, não fales desse jeito, não vais por aí. E a gente... E aí vamos nós. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É meu pastor, nada me faltará quando eu andar com Deus. Quando eu me sujeitar, como Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele renunciou a si mesmo. Ele vivia nas alturas, nos esplendores dos mundos felizes, ditosos. Era um Cristo. E ele renunciou a si mesmo. Então ele ensina-nos qual é o caminho. Estamos longe? Estamos. Mas para Deus somos todos importantes. O grão de mostarda, o que já quer ser a hortaliça e vai fazendo qualquer coisa, e aquele que já é árvore. Então temos de ter atenção, porque quando Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece, ele também disse: sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Sei viver na dificuldade e sei viver na alegria. Paulo aos Filipenses 4:13, 11-13. E depois torna-se uma árvore forte, onde as aves do céu vêm fazer seus ninhos. Paulo disse, quase nos seus finais: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E nós, mesmo na fase da hortaliça, já devemos estar a dizer isso, porque nós já estamos aqui há muito tempo. E não podemos sair, ficar como aquela adolescente. Ainda bem que aquilo se perdeu no mundo, que assim, olha, nem dão conta que eu menti, nem dão conta que eu roubei, nem dão conta que eu ainda passei um cheque careca, nem dão conta que eu... Ainda se faz muita coisa. Mas nós já devemos estar nesta fase. Tudo me é permitido. Tudo me é lícito, dizia ele, mas nem tudo me convém. Porque nós, que somos os aprendizes do Cristo, já temos que viver com Ele. A sua mensagem não pode estar uma aqui e não pode ser vivida aqui de outro jeito. Tem que haver coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Então nós lembramos-nos que este espaço aqui, porque o reino de Deus cresce em todos os espaços do mundo, é o reino de Deus. Esta casa, como milhares de outras casas no mundo, são um espaço do reino de Deus. Este espaço é um braço dessa árvore frondosa, onde nós, que somos as aves, e todos aqueles que hão de vir ainda abraçar a mensagem do Cristo, porque Ele anunciou que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se vai perder, então eles hão de vir todos a seu tempo,
aninharem-se nessa árvore frondosa que é o reino de Deus. Um reino de amor, um reino que nos acolhe, a todos nós. Porque Deus, Jesus, sendo o seu mensageiro, Jesus sabe as noites que cada um de nós não dorme. Jesus sabe as noites que nós passamos em aflição. Jesus sabe aquilo que nós podemos esconder ao marido ou à esposa. Jesus sabe tudo o que se passa na nossa trajetória de vida. E quando nós vimos a esta casa, que é um braço dessa árvore, o reino de Deus, nós aqui vimos entregar essas aflições nossas, para que aqui possamos ser consolados. Porque o reino de Deus traz-nos paz a todos nós. Porque o reino de Deus, quando nós entendemos e o queremos seguir, acalma as nossas ânsias. Então, se nós aqui somos a árvore ferida, qualquer um de nós, a árvore que hoje foi humilhada lá fora, a ave que hoje foi traída por um amigo ou por um colega de trabalho ou pelo seu marido, a sua esposa, aqui encontramos aconchego. Então o reino de Deus é onde estiver a palavra de Deus, exalando e vibrando o amor. Quando Paulo estava na prisão, não deixavam que os soldados romanos se aproximassem dele. Porque não era o medo da palavra que Paulo falava, que tinham medo que contagiasse os romanos. É que Paulo vivia na alegria, como ele dizia aqui, vivia na alegria, sabia viver na alegria e na penúria. Ele vivia com alegria, sede alegres, rejubilai-vos em tudo. Então, esse amor era vivido no seu coração. E aqueles que se aproximavam dele nos seus fins de dia, na prisão, eram contagiados por esse amor. Como nós conhecemos de Jesus, que ele curava com a sua vibração, com a vibração de amor que exalava. Então, é para esta árvore que nós temos que vir. É para esta árvore que nós temos que crescer. Para que um dia também alguns em nós possam encontrar não só a palavra, mas essencialmente o gesto, o tempo, a migalha de carinho, de abraço que nós podemos deixar em alguém. E essa é a trajetória que Jesus quer que nós façamos. Diz assim o prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida: espera ao Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece de todos nós. Em livro escolar, no aprendizado de cada dia. Em fonte inspiradora das nossas mais humildes ações no trabalho comum. E em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Que Jesus, nesta trajetória espiritual que nos propôs, nos traga hoje e traga sempre o alento para nós conseguirmos ir transformando o grão de mostarda, onde ainda estamos, em hortaliça e amanhã em árvore frondosa. É o que eu desejo para mim e para vocês todos. Que Deus nos abençoe a todos e que a paz esteja convosco.
Vamos orar. Mergulhados que nos sentimos na psicosfera doce, evocada em memória de Jesus, abrindo na tela do nosso pensamento a Palestina de então, homens e mulheres simples que buscavam o Nazareno, o mestre dos mestres, o médico das almas, o Senhor dos espíritos. Ainda hoje, tantos séculos depois, nós continuamos buscando-te, Senhor, buscando compreender e entender a beleza radiosa dos seus ensinos, das suas narrativas. Querido amigo Jesus, nesse momento de recolhimento e paz, vencido as atividades naturais do dia na terra, encontramo-nos neste pouso, meditando com profundidade, sendo convidados a mergulharmos acerca das lutas que carregamos na existência terrestre. Obrigado, Senhor, pelo pão à mesa, pelo teto, pelo lar, pela família, pelos amigos, pelos nossos amoráveis animais de estimação. Obrigado, Senhor, pelo trabalho ou pelo descanso. Muito obrigado pelo sono tranquilo que nos permite a cada noite e a beleza convidativa de mais uma manhã a cada dia. Ó Senhor, a despertar, vagueando o nosso olhar pelas estrelas, pelo céu infinito, onde tantas vezes encontramos a beleza da criação divina. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas dificuldades que experimentamos. Inspira em nós a compreensão, vendo nestes pormenores o estímulo da vida para amadurecermos e, tal qual como a proposta da noite, trazermos em nós esse grão de mostarda em potencial, os primeiros impulsos, como a hortaliça que avança, ou ainda o homem ou a mulher amadurecido, tantas vezes pelo sofrimento e pela dor. Abençoa-nos, Senhor Jesus, a fim de que diante dos desafios que nos são colocados, que nós possamos ser mais dóceis e afáveis com a própria vida. Cala-nos antes de blasfemarmos. Impulsiona-nos, Senhor, a servir-te, seja onde for. Não nos limite, ó Pai, às convenções do mundo, fazendo-nos sermos nós próprios, seja onde for.
Abençoa, querido amigo Jesus, os inúmeros corações que nos buscam nesta casa, rogando auxílio para as suas dificuldades, os que nos chegam os doentes do corpo, das emoções, da mente, os que nos chegam vindos ou preparando-se para serem conduzidos a cirurgias, químio ou radioterapias, ou tratamentos de toda sorte. Dá-lhes, Senhor, o remédio para o corpo, mas que jamais se esqueçam do pão para a alma. Abençoe os pais que aqui chegam, rogando pelos seus filhos que tombaram no caminho do vício, na droga, na alcoolemia, na sexolatria. Ora, Senhor, pelos filhos que suplicam pelos seus pais, na terra, acamados, limitados, ou que já retornaram para o mundo espiritual. Alcançai-os em nossas preces, onde quer que estejam, recebendo o lenitivo da esperança e da paz em suas almas. Guarda-nos, doce amigo Jesus, na condução até os nossos lares, permitindo levar para aqueles que ali nos aguardam a vibração de paz e confiança integral em Deus, junto aos corações que tanto amamos, e diante daqueles que nos hostilizam ou perseguem, caluniam ou são para conosco indiferentes, diante da assertiva do Teu Evangelho, que nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Ajuda-nos, Senhor, a vibrar e a orar por eles também, compreendendo os seus motivos, da mesma forma que temos os nossos. Fica conosco, doce amigo Jesus, fica conosco nesta noite e sempre.